Pai do Senhor para vocês, irmãos. Glória a Deus, estamos no módulo 10. Finalmente. Falta muito pouco. Só 2 módulos para acabar e a gente vencer essa peleja. Hoje o nosso tema é muito forte, porque mexe com todo mundo essa questão. Tem muita controvérsia acerca dessa temática. Então eu gostaria de abordar com vocês, usando a dor em seu favor. Eu gostaria de entender por que a Bíblia ela é tão concernente ao sofrimento, né? Inclusive o próprio Mestre, o Cristo, morre em morte de cruz. Algo muito ruim que nós herdamos das igrejas mais recentes, principalmente as igrejas que abordam a vitória como símbolo de que Deus é contigo. Primeiramente, eu preciso explicar para vocês que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você ser provado, isso mostra que você é cristão, porque o próprio Cristo foi hiper provado, hiper massacrado, né? Morrendo como? Em morte de cruz. Mas tem toda uma história por trás disso, porque por mais que o sofrimento é o caminho, mas não é o fim. Então assim, a gente meio que ao longo da história da igreja, a gente se perdeu nesse conceito, né? Nos outros séculos, os cristãos pensavam completamente diferente dessa visão que nós temos atualmente, né? E eles entendiam que o sofrimento fazia parte. Inclusive, você vai ver na Bíblia momentos ali em Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos estão dizendo estar felizes por sofrer afronta no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eles entendem a provação de forma diferenciada que o nosso século entende. Por exemplo, desde que a gente tomou para si, né, a teologia da prosperidade, então a gente aprendeu uma coisa muito negativa nesse meio tempo. A gente entendeu que a sua espiritualidade é medida conforme a tua aprovação. Por exemplo, se você é muito provado, seja enfermidade, seja sentimentalmente, seja como for. Se você é muito provado, isso significa que Deus não é contigo. Significa claramente que você está em pecado ou que alguma coisa muito errada está acontecendo com você. E aí eu vejo as pessoas dizerem assim, você precisa entender o que Deus está requerendo. Só que a gente perde completamente a ideia que na verdade Cristo é cruz. Eu tenho plena convicção, plena certeza que a ideia final de Deus nunca foi que a história acabasse na cruz, mas a história precisa passar pela cruz. E ele vai dizer o seguinte, no mundo tereis aflição. Ou seja, ele deixa claro que você vai ser afligido. Então eu quero explicar para vocês algumas coisas aqui hoje que vai fazer você abrir a sua mente para entender as suas provações e começar a enxergar elas de forma diferenciada e se aliando a isso, usando isso em seu favor. Porque com certeza você entendendo os porquês de Deus, o porquê de toda essa prova que você tem passado, você vai sofrer menos, você vai se sentir menos rejeitado por Deus, porque essa teologia que nós temos atualmente nos ensina que quanto mais provado, menos Deus está com você. Então, nós vamos mudar esse conceito completamente. Então, vamos lá. Primeiro momento, a gente precisa entender que tem uma diferença entre você permitir e você ser o culpado. Tem muita diferença. Por exemplo, eu posso permitir que meu filho vá em algum local, mas não significa que ele chegue naquele local e ele cai num tombo de bicicleta, por exemplo, e eu sou responsável pelo aquele tombo dele. Não, eu permiti que ele fosse ao local. Mas se ele caiu, isso foi uma fatalidade ou talvez algum erro de percurso dele. Então eu não posso ser culpada ou acusada por ter liberado ele de ir. Então, ponto. Primeiro momento, a gente precisa entender que Deus nunca quis, nunca foi plano de Deus que nós fôssemos seres humanos como bichinhos de estimação. Já falei isso em outros módulos e eu quero reforçar aqui hoje, porque Deus nunca teve a intenção que fôssemos bichinhos de estimação. Não, muito pelo contrário. Deus sempre teve uma ideia ampla acerca da humanidade e acerca da salvação.
Ponto. Isso é super importante você entender. Então, pelo fato de eu permitir que meu filho faça algo, não me faz responsável pela queda dele. Mas, contudo, Deus já sabia que a humanidade cairia. Até porque eu vejo que o plano perfeito de Deus sempre contou com a queda. Porque se não houvesse queda, a humanidade seriam como bichinhos de estimação do Senhor. E eu vejo que nunca foi essa a intenção. Deus sempre teve a intenção que a humanidade o adorasse em espírito e em verdade e que o adorasse por amor, não por força, não por violência e não por obrigação. Então eu vejo que isso é um plano perfeito de Deus. E eu gostaria hoje aqui, junto com vocês, de entender melhor todo esse plano perfeito de Deus. Primeiro é entender que, pela queda, nós fomos entregues na mão de Satanás. Então Satanás não tinha poder sobre a terra ainda não era amaldiçoada, a terra produzia bons frutos, ainda no período jardim, e no período pós-jardim, através da queda de Adão e Eva, o Senhor amaldiçoa a terra, e ele fala para Adão que Adão passaria a cultivar a terra, que ele ia trabalhar de forma pesada e que ele ia viver do suor do seu rosto, e que a terra daria espinhos, abrolhos, e que a terra seria maldita. E com dificuldade ele ia comer do suor do seu rosto, Então o que acontece? Cada um teve a sua responsabilidade. Eva, por sua vez, passou a ter dores de parto. E a terra passou a ser maldita. A partir do momento que o corpo humano deixou de ser glorificado, pois quando eles estavam no Jardim do Éden, eles tinham um corpo perfeito. Que corpo perfeito é esse? Um corpo que não se cansava, um corpo que não tinha dor, eles não carregavam o fardo do cansaço. E o corpo deles não se deteriorava. Por exemplo, não havia a morte. E se não tinha morte, não tinha falência dos órgãos. Os órgãos não envelheciam, não havia velhice, não havia perda física. Muito pelo contrário, era um pleno vigor, uma plena satisfação, e eles estavam vivendo o seu máximo que o corpo poderia oferecer para eles. Mas a partir do momento que entra o pecado, tudo muda. O homem passa a ser mortal, a terra passa a ser maldita e o mundo foi entregue na mão de Satanás. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que depois da queda de Adão e Eva, toda a terra passa a perecer. Então nós estamos vivendo um caminho de perecimento. Vamos perecer. Então a gente nasce de um jeito e vai perecendo ao longo da nossa história até chegar à nossa morte, à nossa velhice, o fim da nossa vida. É natural que o seu corpo obtenha enfermidades. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que vai dizer: eu não tenho nenhuma enfermidade, nada, eu não sinto dor de nada, meu corpo está em plena forma física e eu consigo utilizar 100% do meu potencial. Não existe. Ainda que uma pessoa goze de uma saúde plena, ainda assim ela tem o desgaste físico do dia a dia, ela tem fome, então ela tem as suas necessidades que o corpo pede, que naturalmente as provas virão, porque o mundo foi entregue na mão do maligno. Ponto. A partir da queda de Adão e Eva, todas as coisas começou a se deteriorar, todas as coisas começou a caminhar para o percurso da queda. Que tudo que você passa não é Deus que está fazendo com você, porque Deus é mau. Não, Deus não é mau. Por mais que Deus permitiu, porque Ele permitiu sim, porque Isaías 45 ele está dizendo: eu criei o bem e eu criei o mal, não fuja disso. Por mais que Deus permite sim, porque o seu plano era um plano perfeito e vindouro, mas Ele não é culpado disso. A culpa disso vem da desobediência humana. Adão e Eva é o tronco da humanidade. Eles são o início da humanidade. E nós carregamos conosco a força desse pecado, a força dessa queda. Então nós somos adâmicos. Por que ele deixa a gente passar a prova? Entenda, a prova é importante para você. Sem aprovação, jamais você vai reconhecer quem é Jesus. E se você não reconhece quem é Jesus, o que acontece com você? Você não é salvo. E qual mais importa para você? Você que é cristão, porque uma pessoa que não tem ideia quem é Jesus, a pessoa que eu tô dizendo não significa nada para ela. Mas uma pessoa que já tem noção de quem é Cristo, a importância de Cristo e o pós-vida, essa pessoa já consegue entender claramente que essa vida é passageira.
A vida terrestre, a esfera terrestre é passageira, mas nós precisamos entender que estamos vivendo um período de provação para ser aprovado para o pós-vida. E essa que é a questão. O que é de mais extraordinário, de mais glorioso, de mais perfeito, ainda está por vir. E nem sequer nós possamos mensurar, a gente não consegue entender, a gente não consegue chegar nem um terço do compreendimento do que nos espera. Nós precisamos entender a diferença entre Deus permitir e Adão e Eva ser responsável pela queda da humanidade. Ou seja, a própria humanidade é responsável do seu perecimento. Nós buscamos o nosso perecimento. Deus nunca teve um plano que fôssemos bichinhos de estimação, que Adão e Eva vivessem para sempre naquele cercadinho ali e que eles vivessem felizes para sempre. Eles não adorariam jamais com âmago. Amar de você conseguir entender. Eu estou sofrendo, eu estou no meu limite, mas eu amo a Deus. Sabe, esse sentimento é algo que nos diferencia das demais pessoas. Por exemplo, o que diferencia você do ímpio? Porque você peca, o ímpio também. E pior, às vezes a gente peca até pior, não é verdade? Porque a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas muitas vezes são mais sensatos que os filhos da luz. É o sentimento que está dentro de nós. Esse sentimento é único. Sabe quando alguém levanta para falar contra Deus e aquilo dói na sua alma? Parece que a pessoa está rasgando você. Esse é o sentimento que eu tenho quando alguém fala contra Deus. Porque Deus é a totalidade da minha vida. Deus é o meu tudo. Então eu consigo entender que as provações é importante para mim como pessoa, como ser humano. Porque se eu não fosse provada, eu não seria lapidada. E se não houvesse uma transformação na minha vida, uma metanoia, uma mudança da minha mente, se não houvesse uma transformação mental, eu jamais seria salvo. Porque eu conheço meus pecados. Eu sou completamente comprometida comigo mesmo. Então eu jamais ia permitir que a salvação chegasse até a mim se eu não fosse provada, para que as provas revelassem quem eu sou de verdade. Então, eu gostaria de ler alguns versículos para vocês aqui que deixa bem claro mesmo o que a gente precisa entender. Vamos ler aí 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 19 até o 24. Diz assim: porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Bom, eu quero deixar claro uma coisa aqui, alguns pontos principais desse versículo. Ele vai falar o seguinte: o início aí ele vai dizer: porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, você suporte as aflições sofrendo injustamente. Ou seja, isso é louvável. Você sofrer aflições injustamente é louvável. Mas agora, se você comete todas as atrocidades do mundo, você é fofoqueiro, mentiroso, traiçoeiro, enganador, faz tudo que é errado e sofre retaliações por aquilo que você mede, porque da maneira que você medir, sacudida, recalcada e transbordante vos medirão, não é verdade? Então entenda, o que você vai ser parabenizado, louvado, se você está sofrendo retaliação por tudo de errado que você mesmo comete, entende? Pedro está dizendo que não vale de nada todo o seu sacrifício. Mas se todavia você está sendo caluniado injustamente, perseguido injustamente, muitas vezes até dentro da igreja, você está sendo perseguido na família, porque a Bíblia fala que os seus inimigos serão da própria casa.
Se você está sofrendo toda forma de afronta pelo nome de Jesus, meu irmão, acredite, sacudida, recalcada e transbordante também, Deus há de te favorecer. Porque isso é fato. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então entenda, ele está dizendo que nós devemos suportar porque Cristo fez assim. Ele está falando que nós devemos copiar a Cristo e suportar nossas fraquezas. Entenda, irmãos, todas as provações que vocês passam não é à toa. Todas elas são caminhos no deserto para que você chegue até Deus. Por quê? É Deus que está fazendo isso com você? Não, Deus está permitindo. Mas porque a humanidade está vivendo uma queda que a própria humanidade gerou, então nós estamos caminhando na degradação. Lembra? Nosso corpo perece, a gente vai chegar à morte, nós envelhecemos, nós adoecemos e tudo está correndo para um caminho de degradação. Então a gente vai chegar ao fim. Todo mundo. Pode ser quem for. Todos vão chegar ao fim. Então, nessa corrida, Deus está usando, o Espírito Santo usa essas circunstâncias que você está sendo levado para quê? Para te beneficiar. Por exemplo, se você é perseguido, sofre calúnias injustamente, meu irmão, um irmão está levantando contra você sem você ter feito nada, acredite, Deus vai usar isso em seu favor. Deus vai se levantar a seu favor. Então, é necessário que você passe por isso para que você veja a glória de Deus na sua vida. Então, mas o meu problema não é ninguém, o meu problema é uma enfermidade. Como eu disse, é um ciclo natural da vida. Então, o seu corpo obteve uma enfermidade, é natural da vida. Aí, o que acontece? Deus vai usar essa enfermidade para quê? Para moldar o seu caráter. Porque morrer, você vai morrer uma hora ou outra. Se não for dessa enfermidade, vai morrer de outra coisa, qualquer dia, qualquer hora. Essa enfermidade, muitas das vezes, vai ser uma exaltação da sua fé, vai ser você assistir a glória de Deus na sua vida. Muitas das vezes, irmãos, você vive baseado em milagres de outras pessoas. Às vezes você não tem bagagem você para com Deus, você não viveu experiências. Então, essas degradações que a vida te permite, te coloca, são caminhos para que você viva experiências com Deus. Adore a Deus em cima dessas provações, que são caminhos para que você permita que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, entende? Então é isso que eu gostaria como peça principal e chave dessa explicação, é isso, é entender que todas as provas não são em vão, não são à toa, é permissão de Deus lá atrás, lá na época de Adão e Eva, mas a culpa não é de Deus, mas todavia Deus está te favorecendo para que você use essa dor em seu próprio benefício. Tá entendendo? É muito forte essa temática, eu gostei demais. Então fica feliz pelo que você está passando. Seja por enfermidade, provação financeira, meu irmão, tudo é caminho no deserto. Tudo são pontes e fontes para que você chegue até a Deus. Tudo isso, usa isso em seu favor. Glorifique na tua provação, ore na tua provação. As provações nos aproximam de Deus, nos geram intimidade para com Deus. É teu momento, faça disso a sua ponte. Em vez de você fazer disso a sua ruína eterna e usar isso de murmuração como o povo que estava no deserto, que eles murmuravam tanto por carne, que Deus mandou cordonizes para eles e eles comeram até sair pelo nariz. Ou seja, não faz a sua bênção virar maldição, não. Olha aqui, irmãos, que ele está falando aqui em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e o 3. Ele está dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança. Como eu disse aqui, irmãos, é só testificação de tudo que eu tô falando para vocês. Irmãos, acreditem. Então passe por isso porque você precisa passar por isso. Aceite isso porque essa aceitação também é a vontade de Deus. Eu fico muito admirada com os discípulos que quando eles estavam sendo altamente perseguidos, sendo levados nas sinagogas para dar explicação porque eles estavam pregando aquele Cristo, né, falando daquela ressurreição.
Bom, eles estavam correndo risco de morte e ainda assim eles colocaram a sua vida em doação a Cristo. Isso é lindo demais e a gente não vê mais isso na nossa geração. Isso me preocupa. Então eu gostaria que pelo menos vocês, galera do IEP, que está aprendendo, sabe, a ser mais espiritual. Qual é o intuito do IEP? Identidade espiritual perdida. A intenção aqui é que você seja mais espiritual. E como ser mais espiritual sem mudar a minha mente? Impossível. Muda a sua mente, meu irmão. Entenda. Sai das rixas, sai das guerras. Às vezes acontece uma prova. Eu já vi pessoas falar assim: eu não mereço passar por isso. Por que você não merece? Você é tudo ruim, todo errado, faz tudo que é coisa errada. Como que você não merece? Toda a humanidade merece o que passa. Como uma enfermidade, como a falta de recursos financeiros, porque você não pediu para nascer numa família pobre, não é verdade? Você não pediu para não ter emprego, não é verdade? Você não pediu para que o mundo entrasse numa pandemia, não é verdade? Você não pediu para que o governo fosse como ele é. Irmãos, essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês. Espero que essa palavra abra o compreendimento de vocês, que façam vocês entender que Deus não é culpado pela sua dor. Ele permite a sua dor, porque a sua dor é mais importante do que você imagina. Deus está vendo lá no futuro, você está vendo agora. Deus está vendo e Deus entende. Então Deus consegue, assim como disse Tomás de Aquino, Deus consegue tirar do mal o bem. Então Deus é tão bom, Ele consegue tirar do mal algo bom, né? Então dessa provação, Deus está tirando o melhor caráter de você. Deus está tirando as melhores possibilidades para que você chegue na salvação, na glória de Deus. Amém? Fique com essa palavra, irmãos. Glória a Deus que nós estamos no módulo 10. Vamos para o módulo 11, no nome de Jesus. Divulguem, né? Convide mais pessoas para participar do IEP. Nós vamos abrir uma nova turma. Quem sabe nessa oportunidade de participar. Vamos colocar num dia mais acessível. Não perca essa oportunidade. É uma oportunidade de você abrir a sua mente e mudar de vez os seus conceitos. Amém? Fique na paz.